Isso aí, galera. Vamos para a nossa segunda aulinha de ecologia de populações. Na verdade, a gente já faz tanto tempo já, nem me lembro se foi essa daqui a última aula que eu dei para vocês, se não foi, mas não importa. A gente vai repetir elas para que vocês tenham todas elas gravadas e possam estudar. E está totalmente dentro do nosso cronograma, tá bem? Então hoje a gente vai subir um nível hierárquico. Nós falamos de nicho, recursos e condições na outra aula. E aqui a gente vai falar de um novo nível. Nós saímos de indivíduo, porque nicho é indivíduo. É o indivíduo que sente a temperatura, não é a população que sente a temperatura. O conjunto dos indivíduos vira a população. Mas quem sente, quem tem necessidade de recurso, quem sofre com condições, é o indivíduo, tá ok? E a gente vai então agora abordar ecologia de populações, próximo nível. E a primeira pergunta que a gente tem é o que é uma população? E aqui a gente tem que tomar um cuidado muito grande pelo seguinte, algumas vezes quando eu pergunto na sala o que é população, eu escuto conjuntos de indivíduos, e isso não é o suficiente, porque o conjunto de indivíduos pode ser conjunto de indivíduos de várias espécies, e aí nós estamos falando de comunidade. Então população é um grupo de organismos da mesma espécie que habitam o mesmo lugar e ao mesmo tempo. Porque vejam, uma população de garças, como as que nós vamos trabalhar na nossa parte prática, que vive na região de Lavras, ela é uma população, e a população de garças que vive no litoral de São Paulo, na região de Cananéia, é outra população. A população de garças que vive potencialmente na região de Belo Horizonte, ou talvez, vejam que coisa interessante, isso é uma das coisas que a gente vai comentar em seguida, sobre problemas. Você tem um lago grande, ou um laguinho, pode ser um laguinho ali da UFLA no final, e você tem invertebrados, você tem um tipo de larva ou de invertebrado aquático que vive numa das pontas do lago. Ali você tem uma população. E você tem indivíduos que estão do outro lado do lago, a 50 metros, 100 metros de distância. Pode ser que aqueles indivíduos que estão do outro lado do lago sejam uma população diferente, ou pode ser que seja a mesma população. Pelo simples fato dele estar vivendo no mesmo lago, nós não podemos, para nós seres humanos, 100 metros é muito pouco. Mas pode ser que para essa população de larvas ou de insetos, ele seja uma distância gigantesca. Lembra na nossa aula, quando eu falo de enxergar a espécie com o olho dela? É porque você pode ter uma distância para seres humanos relativamente pequena, mas que para uma espécie de invertebrado é gigantesca, que ela só vai conseguir se deslocar isso no final de 2 ou 3 vidas, de tão grande que é para elas aquilo. E nesse caso você tem 2 populações vivendo dentro do mesmo lago, tá certo? E é isso que eu coloco aqui, que uma população, ela pode, normalmente, ela é, principalmente quando a gente cria o conceito ou tenta identificar, ela é determinada muitas vezes por uma área geográfica, que pode ser por aspectos naturais, como rios, montanhas, salinidade, ou pelo pesquisador. Veja, como assim área geográfica delimitada por rios? Você tem uma espécie de peixe de água doce, vamos pensar uma espécie de, o pessoal gosta muito de traíra, a espécie traíra, que vive
num rio próximo daqui de Lavras e lá próximo, lá dentro da represa, podem ser duas populações completamente diferentes. Muitas vezes você tem dois rios que estão a cerca de 20 ou 30 metros de distância um do outro e você tem duas populações distintas de peixes, porque elas nunca vão sair de um dos rios e chegar no outro. Quando você tem rio de encosta, aquele rio que você tem a vertente da montanha, um rio corre para um lado, outro rio corre para o outro. Os dois estão relativamente próximos, 500, 600 metros, 1 quilômetro de distância, e têm as mesmas espécies. Só que uma delas nunca vai conseguir sair na terra e chegar no outro lado. E com isso você está criando populações verdadeiras separadas. Agora, muitas vezes é o caso, por exemplo, nesse caso dos invertebrados, que eu falei no laguinho da UFLA, muitas vezes a gente não sabe. E aí a decisão é do pesquisador. O pesquisador é quem diz, olha, eu vou considerar isso como uma população única, eu vou considerar isso como duas populações. Eu passei por isso quando eu fiz meu trabalho de mestrado e doutorado na Estação Ecológica do Taim. Eu tive que decidir como tratar algumas populações de tartarugas, né? Isso é normal de acontecer e a gente passa por isso sempre. Tem um caso muito legal de uma população de leões marinhos no extremo sul do Brasil. Depois, se eu me lembrar, eu vou até anotar aqui para passar para vocês algumas imagens da população de leões marinhos na desembocadura da Lagoa dos Patos. Em 1970 e alguma coisa, foi feito um estudo onde o pesquisador viu que era formado somente por machos. E com isso, você pode pensar, pô, como é que uma população pode sobreviver durante muito tempo sendo só de macho? Ela vai ser extinta. Mas, na verdade, com o passar dos anos e a melhoria dos métodos de coleta de dados, se verificou que esses machos faziam parte de uma população do Uruguai. Então, veja, quando você às vezes delimita uma área de estudo, você identifica um grupo que pode ser só filhotes, só fêmeas, só adultos, e você parte do pressuposto que aquilo é uma representação da população, mas não necessariamente. Você pode ter uma representação parcial da população e você tem que cuidar disso, tá ok?